Olá, saúde e vida no ar e desde já eu agradeço a sua companhia. E como você já sabe, aqui no Saúde e Vida a gente fala de tudo que está relacionado à nossa saúde, incluindo aí também procedimentos estéticos, que se não realizados de maneira adequada, podem levar a pessoa até a morte. Esse programa é para você que está aí pesquisando em fazer alguma coisa no corpo, e mexer ali ou aqui, pesquisando procedimento estético, mas está com dúvida, não sabe se faz ou não, quais são os riscos? Então fique com a gente até o final, porque quem vai esclarecer todas as dúvidas e já está aqui comigo de maneira online por causa da pandemia, é o dermatologista Dário Rosa. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom fazer esse trabalho de esclarecimento, passando um pouquinho das informações, para quando a pessoa procurar um tratamento estético, ela ter segurança naquilo que ela quer fazer e fazer com alguém que seja de confiança também. Isso é muito importante. Doutor, então, para a gente começar a pergunta básica, o que é um procedimento estético? Procedimento estético é tudo aquilo, na verdade, que esteja relacionado a uma melhoria do aspecto visual. Então, assim, quando você fala em estética, você fala em chegar com as suas características melhores, acentuar os seus aspectos mais bonitos, as suas características faciais que mais te caracterizam. Então, procedimento estético é tudo aquilo que visa melhorar o aspecto da pessoa dentro daquele natural dela, do aspecto natural do ser humano. E esse procedimento pode ser feito em qualquer parte do corpo hoje em dia, né? Sim, sim. O processo de harmonização facial, ele pode ser feito tanto no rosto quanto no corpo, isso baseando basicamente nas queixas do paciente. Então, assim, se o paciente queixa de um envelhecimento facial, de uma flacidez facial, a gente vai direcionar o tratamento para o rosto, claro. Mas muitas vezes a gente nota que o corpo também envelhece, a gente vai perdendo colágeno em todo o corpo. Então, a gente nota flacidez no corpo, às vezes flacidez nos braços, as mãos surgem manchas, o aspecto envelhecido. Então, todo o tratamento estético ele pode ser direcionado para qualquer área que esteja já mostrando sinais do processo de envelhecimento. E, doutora, a gente pode dizer que o brasileiro é bastante vaidoso, que procura muito procedimento estético? Sim, sim, isso já está bem estabelecido, na verdade. Assim, se eu não me engano, o Brasil é o segundo país do mundo que mais procura tratamentos estéticos. Eu acho que perde apenas os Estados Unidos, assim, questão de cirurgia plástica, tratamentos estéticos. Inclusive, esse mercado é tão importante no Brasil que brasileiros são muito bem vistos mundialmente nessa parte de tratamento estético. Então, os médicos dermatologistas, cirurgiões plásticos brasileiros têm uma fama muito boa e alguns têm até projeção nacional, como, por exemplo, o cirurgião plástico Ivo Pitangui, que é conhecido no mundo todo. Doutor, o senhor falou aí em tratamento estético. Quando a gente fala em tratamento, é mais por vaidade ou também ele é feito por necessidade da pessoa? Muitas vezes a pessoa chega aí porque quer mudar porque não gosta, ou porque teve algum problema, ou de nascença e quer fazer essa alteração no corpo. Sim. Existem duas vertentes, na verdade, que a gente fala de tratamento estético, né? Existe o tratamento estético que, na verdade, a gente vai fazer no intuito de diminuir os sinais do processo de envelhecimento da pessoa, porque o envelhecimento é um processo natural. Todo mundo vai envelhecer e a gente tenta fazer com que as pessoas envelheçam da sua melhor forma. É claro que a gente nunca vai fazer uma pessoa com 40 anos ficar com um rostinho de 18, não é esse o objetivo, mas assim, você chegar aos 40 anos na sua melhor visão, na sua melhor forma. Essa é uma das vertentes do tratamento estético. Existe muita cirurgia reparadora. Então, existem aquelas pessoas, por exemplo, que sofreram um acidente, que ganharam uma cicatriz, ou aquelas pessoas que sofreram algum procedimento cirúrgico, evoluíram com queloide, que são cirurgias, na verdade, mais reparadoras, no intuito também estético, de melhorar o perfil estético das pessoas, mas tratando, às vezes, um problema que seria, muitas vezes, patológico mesmo. Às vezes, uma cicatriz deformante, ou uma malformação que a pessoa tenha desde a infância, como pintas, às vezes, que podem deformar, ou fazer um laser para tratamento de uma mancha, que, às vezes, vai incomodar esteticamente o paciente. Então, tem essas duas vertentes. E, doutor, algumas vezes esses procedimentos acabam em cirurgias, né? Sim, sim. Porque, assim,
a gente tem que sempre graduar o procedimento mais indicado para os pacientes, na verdade. Quando a gente fala num procedimento estético através de toxinas botulínicas, preenchedores, fios faciais, a gente pensa num grau de envelhecimento mais jovem, né? Uma pessoa que está iniciando o processo de envelhecimento ou que tem um grau de envelhecimento não tão intenso. Aquelas pessoas com idade mais madura, que já tem um quadro de flacidez muito avançado, muitas vezes procedimentos minimamente invasivos, que a gente chama de botox, preenchedores com ácido hialurônico, eles não vão chegar ao resultado que muitas vezes vai agradar aquela pessoa. Então, muitas vezes, nesses casos de uma flacidez mais avançada ou de um grau de envelhecimento mais avançado, o ideal seria já inicialmente fazer um procedimento cirúrgico, que traria para aquela pessoa um resultado que estaria mais dentro daquilo que ela deseja. Doutor, mesmo sendo um procedimento simples, para quem está buscando, né, mexer em alguma parte do corpo, o que ela deve analisar, pesquisar? Porque a gente vê aí que existem várias clínicas, vários preços, né? Mas o que ela deve olhar? Primeira coisa, ela tem que ver a formação do profissional que vai fazer aquilo ali, né? Procurar se informar a respeito do procedimento. Eu acho que cabe ao profissional ser um profissional capacitado, aquele profissional que seja aceito, que faça parte da sociedade da especialidade dele, como, por exemplo, os dermatologistas têm a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ver se o médico é membro da sociedade. Na cirurgia plástica, se o médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para você garantir que aquele profissional que esteja fazendo seja um profissional bem formado e capacitado para aquele procedimento. Além disso, ela deve se informar a respeito do procedimento que vai ser feito. O médico ele vai avaliar a paciente, vai indicar aquilo que é o melhor para ela e cabe a ela também dar uma lida, ver como é que é o procedimento. Todos os procedimentos envolvem riscos e mesmo as pessoas mais capacitadas, elas também estão sujeitas a riscos. É claro que existe toda uma formação para isso, para minimizar esses riscos, mas são procedimentos que têm que ser feitos com muita cautela e com uma pessoa que dê segurança. A pessoa tem que sentir segurança em colocar o seu rosto ou o seu corpo na mão daquele profissional, porque isso daí é fundamental até para o resultado final. E, doutor, e quando é cirurgia? Faz na própria clínica, que tem que estar própria, tem que ser própria para isso, ou a pessoa tem que ir para o hospital? Depende da clínica e depende do procedimento cirúrgico, né? Existem procedimentos cirúrgicos muito intensos que você vai precisar de uma anestesia geral, que o paciente é feito sob sedação, isso tem que ser feito especificamente dentro de hospitais. Existem cirurgias minimamente invasivas, como, por exemplo, blefaroplastias, que são feitas, às vezes, só com anestesia local. Isso pode ser feito em clínicas, mas clínicas que tenham pequenos centros cirúrgicos e tenham todo o arsenal para dar um adequado atendimento para aquela paciente, inclusive de uma observação pós-operatória. Então, depende do grau da cirurgia. E algumas extremamente simples, como, por exemplo, retiradas de pintas ou nevos, às vezes pode ser feito até mesmo no consultório, desde que o consultório tenha um aparato adequado e a liberação da vigilância sanitária. Doutor, existe alguma parte do corpo que acaba sendo mais delicada? O rosto, por exemplo, precisa de uma atenção maior quando vai fazer algum procedimento? O rosto realmente é uma parte muito delicada, né, nessa parte estética. Então, assim, é uma parte que, inicialmente, é o primeiro cartão de visitas que a gente tem em relação ao paciente, em relação às pessoas. As pessoas olham para você, elas veem primeiro o seu rosto. Então, a gente tem que tomar um cuidado excepcional no rosto. E o rosto, ele tem uma gama muito grande de vasos, artérias, veias. E assim, então, para fazer um procedimento no rosto, o médico, o cirurgião plástico, o dermatologista, ele tem que ter um grande conhecimento da anatomia facial. Porque como são procedimentos minimamente invasivos, com agulhas ou com cânulas, eles são feitos às cegas, na verdade. Você entende a anatomia para aquele procedimento ser feito da melhor parte possível, da melhor maneira possível, para que não, por exemplo, cause uma obstrução de alguma artéria e leve a um quadro de necrose. Então, assim, o rosto realmente é uma parte muito delicada. É claro que o cuidado tem que ser feito em todas as áreas do corpo, mas o rosto, a preocupação porque existem vasos que têm comunicação direta com os olhos, comunicação direta com o sistema nervoso central, com o cérebro. Então, qualquer procedimento que seja feito de uma forma
inadequada, pode afetar, inclusive, esses órgãos nobres, né? E, doutor Dário, muito tem se falado aí em harmonização facial, né? A gente está falando aí de rosto. O que seria isso? A harmonização facial é quando você emprega uma série de técnicas para deixar o paciente com o rosto mais harmônico. Eu costumo falar que a harmonização facial não é modificar o rosto da pessoa. Você tem suas características, você tem seus aspectos de beleza, então você vai destacar aquelas características que são melhores em você. Às vezes a pessoa tem um queixo um pouquinho retraído, você vai dar mais queixo. Tem muitas rugas, você vai fazer uma toxina botulínica para minimizar essas rugas. Ela tem muitas manchas, às vezes fazendo peeling, laser, você vai clarear essas manchas. Então, a harmonização facial é o conjunto de técnicas para deixar o rosto mais harmônico dentro das características da própria pessoa. E dentro dessas técnicas aí que dentro de cada procedimento, né? Que vai ver que técnica que vai ser utilizada e que produto vai ser utilizado, é isso? É isso mesmo. Então, assim, é claro que tudo vai basear na queixa das pessoas, né? Por exemplo, se a principal queixa do paciente forem rugas de movimento, rugas aquelas linhas de expressão que surgem quando ela fala ou quando ela sorri, teria indicação, por exemplo, de uma toxina botulínica, um botox. Se a queixa do paciente está voltada mais, por exemplo, para áreas de perda de volume, por exemplo, um bigode chinês muito acentuado, uma olheira muito funda, coisas que você tem uma perda volumétrica, às vezes uma mandíbula que não seja tão marcada, que ela gostaria de destacar, você vai fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Se já é uma flacidez facial, a gente pensa nos fios, nos bioestimuladores de colágeno. Então, cada tratamento em si depende da queixa do paciente e aquele objetivo que a gente tem de melhorar. Doutor, a gente ainda vai detalhar mais esses tratamentos, mas eu peço para o senhor esperar só um minutinho, porque eu preciso chamar um intervalo, e você de casa também. É rápido, não saia daí, o Saúde e Vida volta já já. Saúde é Vida de volta, e hoje a gente está falando sobre procedimentos estéticos. Está pensando em fazer alguma coisa, mexer em alguma parte do corpo? Então fique com a gente até o final, porque quem está esclarecendo todas as dúvidas é o Dr. Dário Rosa, que está aqui comigo de maneira online, ele que é dermatologista. Doutor, a gente estava falando aí sobre harmonização facial, né? O senhor falou aí de alguns produtos, alguns tratamentos, muito tem se falado dos fios de ouro, fio russo. Afinal, o que são esses fios? Para que eles servem? Os fios são, na verdade, como o nome diz, fios que são produzidos por determinados polímeros, né, que são substâncias que são produzidas em laboratório. Eles são aplicados na pele diretamente para poder fazer uma tração e para estímulo de colágeno. Hoje, a gente não usa mais os fios russos, fios de ouro, que a gente fala de fios permanentes. Isso porque são fios que, como são permanentes, eles ficam lá por longos anos e aquilo ali pode gerar um processo inflamatório, pode gerar nódulos, inflamações e, às vezes, até deformidades faciais mesmo. Ou, por exemplo, quando um fio rompe, você não tem muito o que fazer, porque para retirar ele tem que ser retirado cirurgicamente e a pessoa ficaria com uma cicatriz, por exemplo. Hoje a gente usa muito os fios que a gente fala de PDO, de polidioxanona, e também os fios silhuete, de ácido polialilático, que são fios absorvíveis. Eles têm uma durabilidade menor, né, porque eles são fios absorvíveis, vão ser absorvidos no decorrer de alguns meses, mas eles são fios mais seguros, porque como eles não causam alterações permanentes, normalmente eles não têm esse risco de reações inflamatórias intensas e deformidades no rosto. Então, a gente acaba optando, na atualidade, por fazer mais esses fios. Esses fios, eles são colocados dentro do rosto da pessoa? Como que é esse procedimento, doutor? Isso, é isso mesmo. Olha só, como você faz? Você faz ele vem com uma cânula, a cânula é um material de metal,
onde o fio fica inserido, né? O fio fica preso àquela cânula. Você faz um furo no rosto da pessoa, no local que você quer, e a partir dali você enfia aquela cânula, o fio vai entrar junto, e na hora do processo de retirada da cânula, o fio fica, né? E aquele fio fica, se ele tiver algumas garrinhas, quando você fizer uma tração na pele, aquilo ele vai puxar e vai fazer um lifting facial com aquele fio. Então, esse fio ele vai dar uma levantada na pele, vai tirar a flacidez? Como exatamente? Isso, existem dois tipos de fio. Existe um fio que não tem garrinhas, né? Esse fio ele é aplicado na pele e quando o próprio organismo gera um processo inflamatório para destruir aquele fio, aquele processo inflamatório forma fibras elásticas e colágenas e aquilo ali vai dar mais firmeza à pele. E esses são fios só para bioestímulo de colágeno. E existem os fios de tração. Os fios de tração são esses mesmos fios de PDO ou de ácido polilático, que eles têm como se fossem garrinhas na própria extensão do fio. Então, você coloca e quando você puxa a pele em direção ao fio, aquilo ali vai promover uma tração. Então, vai dar uma levantada, vai fazer um efeito lifting na pele, em função dessas garrinhas que fazem a pele ficar presa um pouquinho mais alto do que ela ficaria caída. A gente está falando aí de dar uma levantadinha no rosto, Isso. flacidez no rosto, mas e no braço, na barriga, na perna, também pode utilizar esse procedimento? Sim, pode sim. A gente pode usar para aquela flacidez de braço, aquela flacidez do tchau que a gente fala. A gente pode utilizar para aquele umbiguinho triste, sabe? Que fica meio caidinho, que a gente consegue fazer. Para estimular, inclusive, o estímulo de colágeno no abdômen. Com o envelhecimento, a gente nota que o abdômen vai ficando mais flácido, mais caído. Então, a gente consegue, inclusive, estimular colágeno com a aplicação desse fio nessas áreas. Região medial da coxa, que são áreas que a gente nota muita flacidez. Todas essas áreas a gente consegue usar o fio para bioestímulo de colágeno. Homem e mulher, a mesma técnica é utilizada, doutor? Ou tem diferença? Tem diferença. Anatomicamente, o homem é diferente da mulher. Então, assim, enquanto na mulher a gente se preocupa deixar mais essa bochecha, essa região da bochecha, essa região zigomática mais destacada, que esse volume na mulher é sinal de jovialidade, no homem a gente destaca principalmente o terço inferior. É claro que a gente acaba repondo um pouquinho nessa região, mas a gente acentua principalmente a mandíbula, deixando a mandíbula mais quadrada e o queixo mais quadrado, mais protuso, porque isso é o aspecto preferencial de beleza masculina. Então, existem técnicas diferentes e a gente vai priorizar em cada sexo algumas coisas. E hoje não tem mais isso, né? Homem e mulher procuram esses procedimentos de maneira igual? Sim. É claro que é sempre as mulheres que procuram mais, assim. No consultório a gente tem um volume mais de mulher, mas o volume de homem tem aumentado cada vez mais, assim. E o que é mais interessante é que antes os homens às vezes viravam e falavam assim: olha, doutor, eu vim fazer botox, mas eu não quero que a minha esposa saiba. Será que ela não vai saber? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, vai ficar natural. Mas hoje o que está mais legal é que os homens vêm junto com as esposas, vêm fazer tratamentos estéticos juntos e eles se estimulam, o que é muito legal. Porque eu acho que é bacana isso, o casal se envelhecer bem, o casal envelhecer unido, porque isso mostra até mais afinidade, mais união dos dois. Doutor, o senhor disse aí sobre alguns produtos, né, que fazem aí esse levantamento da pele, combatem aí a flacidez. Eu queria que o senhor orientasse sobre o polimetilmetacrilato, ou o PMMA, como também é chamado. Esse produto não é mais utilizado ou ainda tem profissional que utiliza e acaba colocando a vida do paciente em risco? Esse produto ele é liberado pela Anvisa, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica recomenda a gente não usar. Por quê? Porque ele é um produto, ele é um produto que faz um preenchimento definitivo. Embora a gente fale em preenchimento definitivo, a gente pensa numa coisa boa, na verdade isso muitas vezes não é o melhor a ser feito, porque assim, a gente coloca, por exemplo, aos 30 anos, se a gente fizer um preenchimento definitivo, no decorrer dos anos, aquela anatomia da pessoa vai mudar. E às vezes aquele local onde você colocou há 10, 20 anos atrás já não é o mais adequado para aquela pessoa com uma faixa etária mais elevada e aquilo vai ficar desarmônico, vai ficar feio para ela. Outra coisa é que por ser um preenchimento definitivo,
a gente, como eu te falei, a gente tem várias artérias e veias no rosto. E como a gente faz um procedimento meio que às cegas, baseado apenas nos nossos conhecimentos de anatomia, se é um produto que não tem como tirar, se você causar uma obstrução de uma artéria e uma veia, principalmente as artérias, elas podem ir para o cérebro e causar uma cegueira, podem ir para o sistema nervoso central, causar um AVC e muitas vezes até a morte da pessoa. Por isso que muitas vezes opta por não fazer mais esses produtos definitivos. A gente opta por produtos que tenham uma durabilidade grande, mas que sejam absorvíveis, porque existem antídotos, inclusive, para eles. O PMMA a gente não tem antídoto. Se você obstruir uma artéria que vai gerar uma sequela dessa, não tem o que ser feito. A evolução, ela, infelizmente, para o pior, vai acontecer. Quando você usa, por exemplo, um ácido hialurônico que aconteceu de obstruir uma artéria, se você identifica precocemente, existe um antídoto que chama hialuronidase. Você injeta aquele antídoto, aquilo ali vai ser absorvido, no caso do ácido hialurônico, e muitas vezes você consegue evitar essas reações que seriam graves, essas reações que seriam desastrosas, como inclusive necrose de pele, que a gente já viu casos relatados aí na internet. Então, por isso que a gente opta muito hoje pelo ácido hialurônico e deixou de usar o polimetilmetacrilato, que é o PMMA. Esse aí a gente falou que é definitivo, e os demais duram mais ou menos quanto tempo no organismo da pessoa, doutor? Depende muito da área que está sendo aplicado e do produto, né? Normalmente a gente fala uma durabilidade de 12 a 18 meses, mas tudo vai variar de acordo com o produto que está sendo utilizado, a aplicação como está sendo feita e também das características da pessoa. Tem gente que tem um metabolismo um pouco mais acelerado, então acaba que perde um pouquinho mais rápido aquele preenchedor. Pessoas, às vezes, que estão em regime de emagrecimento, que estão perdendo muito peso, elas acabam perdendo um pouquinho do ácido hialurônico junto com a perda de peso. Então, muitas vezes, isso acaba diminuindo a durabilidade. Mas, de maneira geral, uma média de 12 a 18 meses. Tem paciente meu que fez preenchimento de olheiras e ficou mais de 2 anos com aquele preenchimento sem precisar de refazer. E, doutor, o que vocês orientam? Como que é a conversa com o paciente antes dele fazer qualquer tipo de procedimento? Né? Porque, como a gente viu, dura muito tempo, durabilidade grande aí. De repente, se a pessoa se arrepende aí depois que faz, como que é essa conversa? Trabalha também o psicológico antes de fazer qualquer procedimento? Sim, sim, isso é muito importante. Assim, eu acho que cabe ao médico, cabe ao profissional de saúde explicar adequadamente ao paciente como é para ser feito o procedimento e qual o resultado esperado. É claro que todo procedimento estético tem suas limitações e às vezes as pessoas elas acham que apenas com uma toxina botulínica ou com uma ampola de preenchedor ela vai conseguir resultados muito significativos que não são compatíveis às vezes com aquele grau de envelhecimento que ela tem. Então, conversar com a pessoa a expectativa dela e colocando real aquilo que a gente pode oferecer em relação a esses procedimentos é muito importante. Outra coisa é explicar para o paciente a técnica, né? A pessoa tem que saber que são procedimentos que não são isentos de risco. Como eu te falei, o conhecimento de anatomia é fundamental, mas existem variações anatômicas e às vezes a anatomia daquela paciente é diferente da outra. E aquilo ali dificulta e pode às vezes levar a uma complicação que você não está esperando. Então, o paciente tem que saber que mesmo sendo procedimentos minimamente invasivos, que não sejam cirúrgicos, são procedimentos que envolvem riscos e por isso é fundamental você escolher um profissional que seja capacitado, que seja treinado para fazer aquele procedimento. E, é claro, dar para o ambiente, mostrar a sua clínica, dar para o paciente um ambiente de tranquilidade, que dê segurança para ele e respaldo em caso aconteça alguma complicação, que ele vai ser totalmente seguro, que ele vai se sentir amparado, porque o paciente tem que ter esse tipo de retorno depois do procedimento. E, doutor, os cremes ajudam? Sim. Eu acho que é um conjunto, né? Usar um creme no rosto é fundamental, né? A gente já tem estudos mostrando que o uso de ácidos de retinóides, você tem um estímulo de formação de colágeno na pele, você melhora a textura da pele, o aspecto da pele. Existem clareadores para clarear a mancha. Todo esse processo ele tem que estar sendo acompanhado, tem que ser acompanhado de forma conjunta. É claro que só os cremes você não vai conseguir tratar todo o processo de envelhecimento, porque a gente sabe que depois dos 25, 30 anos você perde 1% do colágeno
a cada ano. Então, com 50 anos, você perdeu praticamente 50% de todo o colágeno na pele. Então, a gente vai precisar, para repor isso, alguns bioestimuladores de colágeno, os fios. A gente tem gorduras faciais que a gente vão perdendo também, então dando aquele aspecto no envelhecimento de um rosto mais murcho, mais caído. Então, os que a gente vai repor com ácido hialurônico. Então, os cremes, eles são fundamentais no processo, mas muitas vezes eles sozinhos eles não vão dar aquele resultado que muitas vezes as pessoas esperam na prevenção do envelhecimento, né, dos sinais do envelhecimento. O senhor falou aí vários produtos, mas não é só ir lá na loja comprar, é sempre importante ter essa orientação médica para a gente não colocar produto que não cabe ali na nossa pele? Sim, isso é muito importante. Assim, primeiro que não existe produto inócuo, né? Então, assim, existem todos os produtos, cada um deles tem uma indicação específica, né? Então, não adianta você, eu vou usar esse daqui, porque será que aquele é o mais indicado para a sua pele? E seu tipo de pele é mais oleosa, é mais seca? Qual seria o melhor empregado para as suas características da sua pele? E outra coisa é que não existe produto inócuo. Então, todos os produtos têm risco de uma reação alérgica. Às vezes você usa um produto, aquilo ali vai gerar uma vermelhão, um processo descamativo no seu rosto, que você vai precisar de um apoio caso isso aconteça. É claro que essas reações alérgicas, muitas vezes, elas não são previsíveis e até mesmo podem acontecer com um creme que eu prescrevo, ou que qualquer outro dermatologista prescreva. Mas você ter o respaldo de ter um profissional por trás de você, que vai garantir que você vai melhorar daquilo ali com um tratamento adequado, caso alguma intercorrência aconteça, é fundamental até para a segurança do paciente. E, doutor, não tem como a gente fugir dessa pergunta. Coronavírus e procedimentos estéticos, qual que tem sido a orientação nesse momento que a gente está vivendo? Na verdade, as orientações é que, na verdade, a gente tem que seguir aqueles protocolos de evitar aglomeração. O paciente faz os procedimentos sempre tomando todos os cuidados possíveis, sempre com máscaras, e tem que ser num local que seja adequadamente esterilizado, que o paciente tem que ter alguém que vá limpar o local onde o paciente vai ficar. É muito difícil, nesse momento, a gente falar para o paciente não fazer, até porque a autoestima é muito importante nesse momento, né? E no momento que a gente está tão difícil para todo mundo, a gente está se sentindo tão mal por muitas vezes não poder se relacionar, não poder ver as pessoas que a gente ama, não poder abraçar muitas vezes as pessoas que a gente ama. Como é que a gente vai falar que a gente não pode fazer alguma coisa que melhore um pouco a autoestima? Mas dentro de todo esse processo, a gente tem que procurar uma clínica que dê aquele tratamento que seja mais adequado, que evite aglomeração, que marque menos pacientes por hora, que não se preocupe em volume nesse momento, mas dá um atendimento de qualidade e de segurança para os pacientes. Doutor, para a gente encerrar, qual a orientação, dica, conselho, enfim, que o senhor dá para quem está assistindo a gente e está querendo mexer em alguma parte do corpo aí? Procure bem na internet, leia sobre o médico, procure informações sobre ele, veja o que as pessoas têm para falar, conheça a clínica, converse com ele a respeito do procedimento, tire todas as suas dúvidas. Como eu falei, o rosto é o nosso cartão de visitas. Quando as pessoas olham para a gente, elas já olham para o nosso rosto e a gente quer sempre estar bem com ele, então nada mais justo do que cuidar do nosso cartão de visitas. Mas procure sempre um profissional capacitado, um médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, um cirurgião plástico da Sociedade de Cirurgia Plástica, porque com isso você vai garantir, pelo menos diminuir a chance de complicações e garantir que o resultado seja o melhor possível. Doutor Dário, muito obrigada por aceitar nosso convite, parar aí um pouquinho os seus atendimentos e falar com a gente aqui no Saúde à Vida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom poder falar isso, é muito bom você poder passar aquilo que você conhece, o seu conhecimento para as pessoas, para que elas consigam fazer o melhor para elas. Eu fico muito feliz e muito grato pela oportunidade. A gente fica feliz em receber o senhor aqui e fica o convite para um próximo programa, um outro tema aí sobre a nossa pele. Com certeza, já aceito. Muito obrigada, doutor Dário. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E quer saber mais sobre alguma doença, algum assunto relacionado à saúde? Mande aí sua sugestão para esse número que está aparecendo no seu vídeo. A nossa produção vai atrás de um especialista, como a gente fez aqui com o Dr. Dário, e traz aqui para esclarecer todas as dúvidas. A gente está esperando aí a sua mensagem. A gente se vê no próximo Saúde à Vida. Tchau!